Graças a Deus, louvado seja o Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Todos sejam abençoados com a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você e toda a sua família. Para quem não me conhece, Pastor Alexandre, da Igreja Evangélica do Bom Pastor. Nós estamos trazendo aqui um estudo sobre os dons do Espírito Santo, dons ministeriais, dons espirituais. Já vimos tudo sobre os dons ministeriais e estamos agora nos dons espirituais. Falamos sobre os princípios, desses dons, falamos também sobre os cessacionistas e os continuistas, e hoje nós vamos começar falando aí sobre o primeiro grupo de dons, que são os dons de revelação, tá certo? Mas vamos ler aqui primeiramente, em 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo que nos mostra esses 9 dons espirituais. A partir do versículo 8, 1 Coríntios 12, versículo 8, está escrito assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Então, esses 9 dons, teologicamente, eles se dividem em 3 grupos, tá? 3 grupos. Então, nós vamos ter o grupo dos dons de revelação, o grupo dos dons de poder e o grupo dos dons da fala ou de inspiração, tá? Então, hoje nós vamos começar falando sobre os dons de revelação. E os 3 dons de revelação são palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. Esses 3, por que nós dividimos assim, né? Por que os estudiosos dividem assim? Porque eles, mais ou menos que eles se completam, né? Eles são muito, vamos dizer assim, ligados uns aos outros, tá? Então, essa subdivisão é para poder ficar mais fácil a questão do estudo, ok? Então, o que são os dons de revelação? É a capacidade dada por Deus para conhecer, aplicar e discernir o oculto, aquilo que está em oculto. Os dons de revelação é para trazer, fazer claro aquilo que está em oculto, para fazer conhecido aquilo que é desconhecido, tá bom? E tem o propósito de edificar a igreja, evangelizar os incrédulos e glorificar a Deus. Esses são os propósitos bíblicos, tá? Para os dons espirituais. A palavra do conhecimento, entrando um pouquinho aqui em cada um, a palavra do conhecimento seria revelar o que está em oculto, seja passado, presente ou futuro, ou seja, o fato, o acontecimento, aquilo que está em oculto é trazido à tona, é revelado. Aí, no caso, é a palavra do conhecimento, através de uma palavra, né? A palavra do conhecimento, é a palavra que traz o que está em oculto a ser conhecido. A palavra da sabedoria seria aconselhar alguém, é o que você faz com esse conhecimento. Seria aconselhar alguém ou dar resposta, né, certa sobre algo que está em oculto, sobre algo que não se tem explicação aparente. Então, esse dom também é muito usado, enfim, nós cremos, né, na continuação desses dons, porém com aquela observação que nós já fizemos quando falamos aqui sobre cessacionistas, continuistas, que não da forma que são aplicados nos dias de hoje, em muitos lugares, em muitas igrejas, por muitas pessoas, tá? Mas, biblicamente, é relevante esse estudo e realmente a aplicação desses dons da igreja é muito importante para a igreja e para a vida das pessoas, tá certo? Deus, ele é o mesmo, ele continua usando, né?
Então, a palavra de sabedoria é como se você pegasse aquele conhecimento e você aplicasse ele. Você vai aconselhar, você vai conseguir responder ou dar resposta àquilo que ninguém sabe, coisas assim, tá bom? E o dom do discernimento de espíritos está ligado à proteção da igreja e pessoas, né, contra enganos e mentiras e heresias ocultas, tá? Aquilo que é enganoso, aquilo que é mentiroso, que está em oculto, aquilo que é do mal, que está em oculto, aquilo que é do mal, mas tem uma boa aparência. Então, o dom de discernimento de espíritos é muito importante, nós vamos compreender isso até o fim dessa mensagem, desse estudo. No livro de Apocalipse, nós vamos ter os 3 juntos operando, e por isso nós separamos, vamos pegar o exemplo do livro de Apocalipse, tá? E para dizer que esse livro, ele foi revelado a João com fatos e acontecimentos passados, presentes e futuros. Nisso se consiste o livro de Apocalipse, que estavam em oculto, né, mas que o Senhor revela para que através da palavra do conhecimento a igreja soubesse, certo? Então o livro em si todo, inclusive Apocalipse é chamado livro da revelação também, ali é revelar a palavra do conhecimento, está operando ali, na vida de João, dada pelo Senhor. Então o dom da palavra do conhecimento está presente ali. O Senhor dando ciência a João de fatos passados, presentes e futuros. Nós vemos isso quando o Senhor manda João escrever. Veja em Apocalipse, no capítulo 1, vamos para lá, no versículo 19, está escrito assim, ó. Escreve, olha o que o Senhor Jesus fala para João, escreve as coisas que tens visto, ou seja, que eu estou te revelando, que eu estou te mostrando, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então ele está falando aqui de passado, presente, as que são, e as que depois desta, ou seja, futuro, hão de acontecer. Então, por exemplo, a questão da escatologia, né, que são fatos dos acontecimentos dos últimos dias, esse livro todo é uma palavra de conhecimento, né? Aqui é a revelação de Deus para a igreja, tá certo? Ao mesmo tempo que João, ele precisa transmitir, ele falou, escreve, né? Mas nesse escrito de João, que João vai escrever, Jesus não dá só a palavra do conhecimento, João. Jesus também dá a palavra da sabedoria. Por isso nós falamos que praticamente um acompanha o outro, tá? Então, por exemplo, João, ele vai escrever as 7 cartas, né? As 7 cartas para as 7 igrejas. Ele vai escrever não só com o fato, com o acontecimento, com aquilo que está em oculto, mas ele vai falar também, ele vai falar sobre correções, ele vai falar sobre conselhos, ele vai dar conselhos, ele vai corrigir. Então, essa aplicação desse conhecimento é o que se chama sabedoria. Por isso, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria. Então, não é só trazer o que está em oculto, né? Mas é como você aplica isso, você passa isso. Então, no conselho, né, na resposta que você dá ali, você está trazendo a palavra, está sendo usado, né, com a palavra de sabedoria, sempre com aquele propósito, nós já falamos, para edificar, para evangelizar, edificar a igreja, evangelizar os incrédulos e também glorificar a Deus, isso sempre, tá bom? Então, João, ele transmite todo esse conhecimento com sabedoria, tá? Vamos ver alguns exemplos. Eu separei dois exemplos para te mostrar, dos 2 dons trabalhando junto, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria. Apocalipse 2, verso 4, está escrito assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui, o que Jesus está fazendo através de João ali? Trazendo aquela igreja, a igreja de Éfeso, que eles não estavam no primeiro amor. Ou seja, aquilo que estava em oculto estava sendo revelado. Como muitas vezes você tem que chegar para algumas pessoas e você mostrar para elas aquilo que elas não estão conseguindo ver.
elas muitas vezes elas estão fazendo algo errado que desagrada a Deus e a pessoa não está conseguindo ver. Por isso que existe a admoestação, porque a admoestação, você admoesta o outro, você fala de algo que o outro está falando, daquilo que ele não está conseguindo ver, mas o Senhor te mostrou. Agora, para você chegar lá, para você humilhar a pessoa, para você ofender a pessoa, não. É para você aplicar isso com sabedoria. Então, Deus te revelou, Deus te mostrou, mas você vai lá e você exorta, você corrige a pessoa, você chama atenção, conversa com amor, né, com respeito, com paciência, tá bom? Isso, então, é o que essa igreja estava recebendo. Ela estava recebendo, primeiro, o conhecimento, aquilo que estava oculto. Vocês não estão no primeiro amor. Por exemplo, muitas pessoas não estão vivendo o primeiro amor. E ela mesma não se dá conta disso. Então, talvez numa pregação, a palavra foi pregada, aí a pessoa, poxa, realmente eu não estou no primeiro amor. Ali foi revelada a ela. Ali a palavra do conhecimento está operando na igreja. Entendeu? Então, seja numa pregação, seja alguém chegar e falar, poxa, você não está vivendo esse primeiro amor, né? Então, isso aqui é o que estava acontecendo. Aí, no versículo 5, nós vemos que não é só mostrar aquilo que está em oculto, é o conselho, né? A correção que João vai trazer à igreja aqui no versículo 5. Ó, lembra-te, pois, de onde caíste. O que é isso? É conselho. É uma exortação, é um encorajamento. A igreja fazia aquilo. Ó, vocês precisam lembrar de onde vocês vieram. Ó, onde que vocês tropeçaram. E arrependa-te. Ó, se arrependa do que você está fazendo. E pratica as primeiras obras. Vocês vejam que são conselhos, que é a palavra da sabedoria. Quando não, brevemente a te virei, e aqui já entra um fato futuro, aqui já é a palavra do conhecimento de novo, a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então você vê, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. O dom ali de Deus, qual o propósito? Edificar, corrigir, salvar, nós vemos aqui, entendeu? Então, não é difícil, né, para a gente compreender. O outro exemplo está lá no versículo 10, aqui nós vamos ver no mesmo versículo os dois. Olha o que diz aqui, ó, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Jesus está falando o quê? De algo futuro. João está escrevendo de algo que é futuro, que lhe foi revelado, palavra de conhecimento. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Aí vem a palavra de sabedoria. Ó, o que vocês têm que fazer então? Ó, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, ser fiel até a morte. Esse era o conselho. Essa era a palavra da sabedoria. Amém, irmãos? Então, nós vemos aqui os dois lado a lado. Poderíamos citar aqui a situação de quando o Senhor revelou a Pedro a obra que seria feita na casa de Cornélio. Poderíamos citar quando o Senhor também deu a Pedro ali a revelação do que estava no coração de Ananias e Safira, o que eles fizeram. Poderíamos citar várias situações, tá? Que é aquilo que estava oculto, que foi revelado ali para haver conserto, para haver edificação, para haver arrependimento, para haver salvação. O fim é sempre a salvação. Poderiam citar vários. Eu preferi aqui, porque aqui nós encontramos, né, eles juntos. E vamos então ao discernimento de espírito, que também está aqui. Olha que tremendo. O discernimento de espírito aparece quando Jesus ele revela aqueles que estavam no meio deles, mas eram falsos. E existem várias situações aqui, como a gente vai falar sobre cada uma delas aqui, tá, irmãos? E esse dom de discernimento de espíritos é muito importante, irmão, para você saber o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é do bem, o que é do mal, o que vem de Deus e o que não vem, o que vem do maligno. Nós precisamos saber, e isso com a ajuda do Espírito Santo, o dom de discernimento de espíritos. Nós vamos ver isso se aplicando aqui no livro de Apocalipse. Vamos a alguns versículos aqui, exemplos. Primeiro, versículo 2, capítulo 2, verso 2, está escrito assim: eu sei as tuas obras,
e o teu trabalho, e a tua paciência. Tu vê que, né, a palavra do conhecimento. Aí ele vem, ó, e que não pode sofrer os maus. Olha aí, não pode resistir aos maus. Aquela igreja, a igreja de Éfeso, não soube identificar os maus. É uma igreja com discernimento, né? E puseste à prova, olha, os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Quantas pessoas, quantas igrejas, né, deveriam realmente, antes de levar para suas igrejas falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, né? Quantas pessoas que deveriam realmente pôr à prova aquela igreja que ela está, aquela pessoa que ela está sendo liderada. Porque, irmãos, a gente coloca à prova através da palavra. Jesus ensinou: pelos frutos conhecereis a árvore, né? Examinai as escrituras, são elas que de mim testificam. Jesus está falando, Jesus ensinou: errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as escrituras para poder conhecer aqueles que estão se dizendo ser alguma coisa. Aqui, por exemplo, falsos apóstolos, né? Então, quantas pessoas estão sendo enganadas por falsos pastores, por falsos líderes, né? Então, muita gente, irmãos. As igrejas estão cheias. Mas o que está faltando para as pessoas? Discernimento de espíritos. Que espírito está usando aquela pessoa ali, que está pregando uma heresia? Não é o Espírito de Deus, irmãos. O Espírito Santo de Deus não vai contra a palavra. Pelo contrário, o Espírito Santo vai defender a palavra. Porque ele é Deus, a palavra é de Deus. Então o Espírito Santo não vai falar o que é errado, não vai mandar a pessoa fazer o que é errado. Mas as pessoas estão sem discernimento, estão desprovidas desse dom, igrejas também, deixando entrar o falso, o engano. Infelizmente, o falso, o engano, o mentiroso está dentro das igrejas para enganar, né? Você sabe que aquilo que é falso tem uma aparência de verdadeiro, né? Nem sempre a mentira ela é escancarada, né? Nem sempre o mentiroso você consegue ver assim de uma forma clara. Por isso o dom. Por isso, o dom de discernimento de espírito é muito importante em nossas vidas na igreja de Jesus. O problema é que a igreja de Jesus abandonou a verdadeira essência, a verdadeira busca pelos dons. A igreja de Jesus hoje segue sem compreender realmente o que precisa fazer para ter a atuação desses dons de uma forma genuína, de uma forma pura, de uma forma coesa com as escrituras. E, infelizmente, muitos estão caindo em muitas mentiras. Essa igreja aqui, ela não caiu. Amém? A igreja de Éfeso. Outro exemplo são as obras abomináveis dos nicolaítas. Uns seguiam, outros não. Vocês vão ver comigo. Uma igreja teve discernimento, outra igreja não teve discernimento. Por isso a importância do teu discernimento, buscar o dom. Vejam, eu vou ler 2 versículos de uma igreja que tinha o discernimento, da outra igreja que não tinha discernimento. Versículo 6. Vemos a mesma igreja de Éfeso tendo bom discernimento. Olha aqui. Tens, porém, isto, que a igreja aborrecia as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço, dizendo ali Jesus. Vocês estão fazendo certo de aborrecer essas obras. Hoje, infelizmente, em muitos lugares, as pessoas estão com medo de aborrecer certas práticas, coisas que outros fazem e que, na verdade, ao invés até de aborrecer, as pessoas estão cedendo, estão trazendo para si, para colocar ele também em suas igrejas, né? Infelizmente está muito assim, é a onda, né? É a onda, os movimentos, aí as pessoas vão copiando uns aos outros, enfim, é triste isso, irmãos. Mas o que acontece? Essa igreja teve discernimento. Essas obras dos nicolaítas, nós não vamos seguir. Essas obras nicolaítas está especificamente ligado a heresias, né? A viver de forma libertina. É a igreja do
tudo pode. É a igreja do vem como estás e permaneça do jeito que você quiser. Igreja sem doutrina, igreja, sabe, mundana, pessoas se vestem como querem, pessoas fazem o que querem, tá tudo certo, é a igreja da inclusão. Enfim, é essa coisa que, infelizmente, irmão, não tem nada do evangelho ali. Mas, principalmente, os nicolaítas estavam ligados a essa libertinagem na questão até mesmo de prostituição e ligado à questão sexual também, né? Enfim, não é à toa, né, que a gente vê muitos escândalos por aí, né? Principalmente quando você olha para a questão das vestes das pessoas, né? Cada veste indecente, pessoas com roupa apertada, curta, transparente, decotada, e como se não fosse nada, certo? Tá faltando discernimento, irmãos. Espiritual, a pessoa tá achando que aquilo é de Deus, que não tem nada a ver, que não tem problema. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, como eu falei, aliás, eu estou vindo de um culto abençoado, irmão, da ceia do Senhor, enfim, eu falava aqui com os irmãos. Existem dois espíritos agindo nessa terra, o Espírito Santo e o Espírito do erro. Não se esqueçam disso, o Espírito do erro está agindo, está atuando, tá? Então, infelizmente, a pessoa não está conseguindo discernir que espírito é esse. Ora, irmãos, quando a pessoa, por exemplo, ela se veste, ela pergunta ao Espírito Santo, tá bom essa roupa? O Espírito Santo guia em justiça e verdade. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina a nos vestirmos. Ele acusa aqui, ó, tá, essa roupa aí não tá legal, não. Ou o Espírito Santo diz assim, filho, filha, tem que estar na hora de mudar esse guarda-roupa. E por aí vai. Entendem? Então, a igreja, por exemplo, de Pérgamo, já seguia essa doutrina dos nicolaítas. Veja o versículo 15, ó, Apocalipse 2,15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então, Éfeso tinha discernimento, Pérgamo não tinha discernimento. Das duas umas, ou a pessoa ela não teve discernimento ainda, ou ela até já teve, porque alguém até já falou, e ela prefere realmente a libertinagem. Não confunda liberdade com libertinagem. É algo totalmente diferente. Quer ver uma coisa que usam muito para corromper os dons espirituais? A igreja tem que dar liberdade ao Espírito. Como se liberdade ao Espírito Santo fosse aquela bagunça que a gente vê acontecendo nos cultos. Não é, não. Liberdade do Espírito é o Espírito Santo estar à frente, dirigindo, o Espírito que é manso, o Espírito Santo que é calmo, o Espírito Santo que é de paz, o Espírito Santo que nos leva a adorar com verdade a Jesus, o Espírito Santo que nos faz compreender as Escrituras. Então, o culto tem que ter adoração, tem que ter palavra. Não esses entretenimentos que a gente vê aí, a emoção das pessoas, a carnalidade, é um pula-pula, é um dança-dança, e começa a falar línguas, quer dizer, que inventam, né, que começam a copiar um dos outros. Nós vamos aprender também aqui sobre os dons de outros idiomas. Enfim, irmãos, é muita besteira que nós vemos por aí, tá? Então, não confunda liberdade com libertinagem. Essa igreja aqui de Pérgamo estava embarcando na libertinagem, nas obras dos nicolaítas. Olha que sério, irmão. Dizem até que essas obras tinham cultos pagãos, adoração a outros ídolos, comer coisas sacrificadas aos outros ídolos e até mesmo orgias, para vocês terem uma ideia. Mas a gente faz um comparativo das coisas que acontecem hoje em dia, enfim, você não fica muito longe, não fica muito longe. Bom, outro exemplo é os que se diziam judeus e não eram.
vamos ver no capítulo 2, verso 9. Está escrito assim, ó. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, palavra conhecimento, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e o não são, mas são as sinagogas de Satanás. Ao mesmo tempo que Jesus está dando a palavra do conhecimento, trazendo ao culto aquilo que trazendo ao conhecimento daquilo que estava em oculto, Jesus mostra aqui o que? O discernimento do Espírito, que eles deveriam ter. Esses, como ele diz aqui, judeus, dizem ser, não são. Então, olha, nem tudo que parece, cuidado com o que parece, mas não é. Cuidado com falsos crentes, com falsos discursos, cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente tem que se ater não só àquele que a gente sabe deliberadamente que está no erro, que é o ímpio, o incrédulo, aquele que ainda não tem Cristo. Mas, infelizmente, muitos que, como a palavra diz, são inimigos da cruz de Cristo, que vituperam o sangue de Jesus. Nós temos que ter muito cuidado. Lembre-se da palavra de Paulo. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão dentro de uma igreja são realmente crentes. Então, vale aquele ditado popular e muito sábio dos nossos avós. Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Amém? Então, quantos estão realmente sendo corrompidos por aqueles que parecem, mas não são? Outro exemplo, Roma como trono de Satanás. Algo que parecia bom, mas era ruim. E Jesus revela ali que aonde eles estavam era o trono de Satanás. Ali havia um anticristo, um imperador, ali havia tudo aquilo que era contra Deus. Por isso que Jesus ele chama do trono de Satanás. Vamos ver isso, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas. Eu sei aonde que essa igreja está localizada, em outras palavras. Que é onde está o trono de Satanás, é onde o poder dominava. E nós vemos que verdadeiramente, irmãos, principados e potestades, aonde tem um governo ali e do mal dominando, amados, ali está, ali existem tronos de Satanás dominando, na política, nos governos. Se aquela pessoa que está ali é uma pessoa do mal, você vê que aquilo que ela faz é ruim. Governos que são contra, que são a favor de aborto, liberação de drogas, e por aí outras vários tipos de políticas que só realmente para destruir a família, essas coisas todas. Você pode ver ali que ali por trás é um trono de Satanás. Isso aqui é muito forte, e você tem que ter discernimento espiritual. E eu falo para vocês com sinceridade, tá? E deixo aqui minha opinião sobre o assunto, ideologicamente falando, politicamente falando, sem misturar, enfim, mas só para você entender. Eu não consigo entender uma pessoa ser cristã e votar em pessoas de esquerda, que defendem pautas pró-aborto, pró-ideologia de gênero, pró-drogas. Sinceramente, eu não consigo entender, compreender. Então, está faltando discernimento. Entenderam aonde que eu quis chegar? Então, nesse ponto aí, tá bom? Então, Jesus está mostrando aqui, ó, ele continua dizendo, aí retens o meu nome, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. E retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele fala por 2 vezes, o trono de Satanás e onde Satanás habita. Então nós vemos aqui exatamente Roma, ali, onde Satanás dominava. Então Jesus está falando, eu sei que vocês estão
E é importante, nós precisamos saber muitas vezes aonde estamos, com quem estamos. Esse discernimento de espírito. O que está por trás, entendeu? Aquilo espiritual que está por trás ali. Não é só o natural, irmãos. O espiritual a gente não vê, mas Deus revela, Deus nos dá entendimento, Deus nos dá discernimento. Amém? Mais um aqui. Aqueles que seguiam as doutrinas de Balaão. E nós estamos aplicando, tá, irmãos? É importante você ver isso aí, pegar para a tua vida. Por exemplo, em que consistiam as doutrinas de Balaão? Jesus vai explicar aqui, lançar tropeços contra os filhos de Israel. Ensinava Balaque a lançar tropeços contra filhos de Israel. Então, quantos estão, né, vivendo em alguma espécie de idolatria e prostituição? Porque esse era o tropeço para Israel. Foi assim que Balaão disse para Balaque fazer com os filhos de Israel. Como não havia encantamento, como fazer nenhum tipo de feitiçaria, eles partiram para o quê? Para a estratégia de oferecer as filhas, né, lá dos povos inimigos, para corromper a fé dos filhos de Israel. Então, você vê que Satanás ele tem estratégias, né? Mas entenda, haviam Balaãos lá. Mas vamos ler o versículo 14. Mas umas poucas coisas têm contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante do filho de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Quantas igrejas que estão lá com seus Balaãos, né, pregando, ensinando coisas erradas aos filhos de Israel, que hoje é a igreja, né, uma comparação. Quantos de alguma forma alimentando a idolatria, essa teologia da prosperidade, por exemplo, alimentando a idolatria ao dinheiro, o amor, o apego ao dinheiro, às coisas materiais, né? Isso não é evangelho, né? O evangelho é o contrário disso, é se desprover disso. É a pessoa cada vez ela investir mais no reino, é buscar o reino em primeiro lugar, né? Mas quantas pessoas estão aí em algum tipo de idolatria, alimentados por esses Balaãos de hoje. Existem muitos Balaãos e Balaques nos dias de hoje. Essa igreja de Pérgamo estava também seguindo os Balaãos da vida. Você vê igreja nessa situação. Por último, a tolerância à profetisa Jezabel. Vamos ler o versículo 20. Agora a igreja de Tiatira. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Vejam só, irmãos, esta mulher se dizia profetiza. Há muitos hoje que se dizem profetas, que querem se apropriar dos dons, que dizem ser isso, dizem ser aquilo. Entenda uma coisa, como nós já aprendemos, o dom é de Deus. Deus usa quando Ele quer e para aquilo que é útil. Os dons são de Deus, tem propósito. Não é quando a pessoa quer, como a pessoa quer. Tá? E infelizmente muitos estão vivendo através dessas profecias de Jezabel. As Jezabéis de hoje estão aí. Entenda, há uma diferença muito grande em você profetizar, e nós vamos aprender sobre o dom de profetizar, quanto a essas coisas que as pessoas estão usando aí, como se fosse profecia, adivinhando nome, adivinhando CPF, né? Querendo aparecer. A verdade é que as pessoas tomam para si. Essa mulher tinha até nome, né? Assim como em muitas igrejas, muitas pessoas querem aparecer mais do que Jesus. Entenda, isso ali está desvirtuado o dom. O dom não é a gente que aparece, é Cristo que é revelado.
É Deus que é exaltado, são vidas alcançadas, o propósito é bom, a essência é boa, não é nada comparado com muitas coisas que a gente vê aí em muitos lugares, irmãos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, essa mulher estava dentro de uma igreja. E Jezabel, fazendo menção a Acabe, quando ela corrompeu Acabe, corrompendo o reino de Israel, o reino, um falso profeta dentro de uma igreja, amados irmãos, corrompe a igreja toda, se não vigiarem. Por isso, Jesus aqui, trazendo à tona o que estava em oculto. Essa mulher aí que vocês estão tolerando é uma falsa profetisa. Ela está prostituindo vocês, discernimento de espírito, para você saber o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é do bem, o que é do mal, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Não vinha de Deus, mas era profetisa. Estava dentro da igreja. Mais uma vez, parecia ser, mas não era. Então, amados, eu quero encerrar aqui dizendo para vocês que esses dons são abençoadores para a igreja, para as vidas. Eles usados de forma correta, sendo as pessoas realmente instrumentos nas mãos do Espírito Santo. Ele opera, é ele que opera, o dom é dele, quando ele quer, para aquilo que é útil, princípios. Então nós não vemos o que a gente vê hoje. O dom ele tem o propósito sempre de edificar, corrigir, levar ao arrependimento, salvar, sabe? Não é para humilhar, para ofender, lavar roupa suja, adivinhações, vanglória pessoal. Nada disso, não é para proveito pessoal, né? Para humilhar as pessoas, para ficar ali lavando roupa suja no culto. Não é nada disso. Mas entenda, essas coisas vão acontecer dentro. Tudo isso que a gente leu aqui vão acontecer dentro das igrejas e as pessoas vão dizer: é Deus. Está faltando discernimento de espíritos. Está faltando esse tom na igreja. A igreja está sendo arruinada, destruída, como eu falei aqui. Paulo vai dizer que existem preceitos humanos, mas também vai dizer que existem doutrinas de demônios. Ele diz que o espírito do erro opera nos filhos da desobediência. Existem dois espíritos agindo, o Espírito Santo e o Espírito de Deus. Então, para saber qual discernimento de espírito, algo que nós temos hoje, que eles não tinham lá, por exemplo, na época. Nós temos hoje toda a palavra. O Espírito Santo sempre vai agir de acordo com a palavra. Quando você pode olhar para Jesus e você vê a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma e não diferente. Né? Com a alegoria ali humana, com o dedo do homem, né? Com as loucuras humanas. Eu termino dizendo para vocês que Jesus também nos ensinou que nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, haveriam falsos profetas, falsos cristos, que viriam em nome dele, disfarce, engano, mentira, e Jesus ele diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Enganaria até os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que buscam depender de Deus, que entendem a necessidade dos dons em suas vidas, da presença de Deus. Pessoa que consagra a sua vida, que vive ali buscando mais e mais da presença do Senhor. São essas pessoas, são os escolhidos. Essas pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, para viverem a verdade do Evangelho, a verdade bíblica, não mais as falsas, né,
tradições humanas, conhecimentos humanos, filosofias humanas e, né, as heresias de muitas pessoas. Jesus, ele disse que esses falsos profetas, esses falsos cristos que viriam em nome dele, que enganariam muita gente, fariam sinais, prodígios e maravilhas. Não se esqueça disso. Existem técnicas para manipular, existem técnicas para ludibriar, para enganar. Mas existem também técnicas humanas, mas existe também a operação do espírito do erro. Demônios que estão trabalhando para enganar o povo de Deus. Entenda, o ímpio, o incrédulo, que não está na igreja, esse já está enganado. Quem ele quer enganar? Quem está dentro da igreja. Como é que ele vai enganar? Paulo vai dizer, ele pode até mesmo se transfigurar em anjo de luz. Por isso, irmãos, precisamos ter o discernimento espiritual, precisamos ter a palavra do conhecimento, da sabedoria sempre com a gente, para a gente não cair em qualquer que seja a heresia e engano, mas também como a tentarmos ajudar outras pessoas a também não caírem ou não permanecerem mais no engano, tá bom? E ainda sermos usados aí para ajudar pessoas a alcançar vidas, né, na evangelização e sempre fazendo tudo para a glória do nosso Deus. Aleluia, louvado seja Ele. Amém? Vamos ficando por aqui. Eu peço a vocês que comentem no vídeo, coloquem suas dúvidas. Ficou com alguma dúvida? Coloque aí sua dúvida. Curta aí, deixe o seu like e compartilhe o máximo que você puder, tá bom? Deus abençoe grandiosamente a sua vida, aquele forte abraço e até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim nos permitir. Fiquem todos na graça, na paz, no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.